Vereadores de Criciúma se mobilizam contra a instalação de praças de pedágios no trecho sul da BR-101. Fiscalização eletrônica já está funcionando em Criciúma, porém aguarda a aferição do Inmetro para autuar motoristas infratores. Formado conselho com membros de entidades civis eleitorais do Executivo e do Judiciário para fiscalizar a internet durante o pleito eleitoral. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul do estado. Mais de 5 milhões de idosos estão com o nome sujo. Muitos não conseguem pagar as contas básicas. Contrato entre prefeitura e empresa que administrava cemitérios municipais será rescindido. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 16 de outubro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Lideranças da região estão preocupadas com a instalação de 4 praças de pedágios no trecho sul da BR-101. Os vereadores de Criciúma estão mobilizados para tentar reverter a situação. Vereadores de Criciúma se mobilizam para discutir a instalação de pedágios na BR-101. Nesta segunda-feira, durante a sessão ordinária na Câmara, o vereador Tita Belloli, do MDB, fez uso da tribuna para convocar os parlamentares a participarem da audiência pública que acontece na próxima quinta-feira para tratar do tema. O ano retrasado, a gente já foi uma audiência pública em São João do Sul, onde eles queriam implantar uma praça lá em São João e a gente foi contra, junto com aquela comunidade, junto com aquele município, com aquelas pessoas. E agora vieram com a ideia de trazer 4 praças aqui para a nossa região, desde Paulo Lopes até Passo de Torres, para cobrar o pedágio e privatizar aqui a nossa rodovia BR-101. A intenção da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é instalar 4 praças de pedágio no trecho sul da BR-101. Um em Laguna, outro em Tubarão, o terceiro em Araranguá e, por último, em São João do Sul. Na Câmara, o vereador se posicionou de forma contrária e propôs a elaboração de uma moção de repúdio. Ele defende que a instalação de 4 pedágios no trecho sul vai afetar diretamente e de forma negativa a todos os cidadãos. A nossa rodovia a gente custou a ter, com muita luta, muito trabalho de todos. Hoje ela está pronta, a nossa rodovia ela é perfeita, é boa, tem alguns detalhes, estão sendo arrumados tudo, mas agora entregar de mão beijada para uma concessionária e colocar praça de pedágio e cobrar do cidadão novamente, você imagina, saindo daqui de Criciúma, você vai pagar 3 pedágios até chegar em Florianópolis e mais 3 para voltar. Então isso onera os caminhoneiros, onera a população aqui da nossa região e nós, então, através da Câmara de Vereadores, que ontem eu usei a tribuna e hoje vamos fazer uma moção de repúdio a esses pedágios, essas praças, nós vamos levar isso na audiência pública e encaminhar, através de ofício, aos órgãos competentes, dizendo que nós somos contra o pedágio aqui na nossa região. Em Criciúma, a audiência pública para discutir a instalação acontece na próxima quinta-feira, às 14h no Cisos Hall. Pois bem, eles fizeram uma audiência bem justo no período eleitoral, onde está todo mundo preocupado com Bolsonaro, Haddad, com os nossos candidatos a governadores aqui também de Santa Catarina e tirando um pouco o foco. Mas eu agora faço o convite a toda a população que venha para a audiência pública, tire um pouquinho do seu tempo, vai ser quinta-feira às 14h no Cisos House, para a gente estar se unindo, lotar aquele evento, aquele salão, para que nós mostramos a nossa força e não deixar acontecer o pedágio aqui na nossa região. Porque depois quem vai pagar a conta somos nós. Então, ou a gente se mobiliza ou a gente paga a conta. As lombadas eletrônicas de Criciúma já estão funcionando, porém os equipamentos não estão multando. Antes dos radares iniciarem a autuar os motoristas infratores que transitam na cidade, é preciso que os profissionais do Inmetro façam a aferição de todo o material.
A instalação da fiscalização eletrônica de Criciúma já avançou, mas o prazo para que toda a estrutura esteja funcionando foi adiado por mais 15 dias. O prazo inicial era o primeiro dia do mês de outubro, depois a data foi reagendada para a segunda semana deste mês e agora a finalização dos trabalhos foi estendida até o fim do mês de outubro. Ao longo da Avenida Centenário, todos os radares eletrônicos instalados nos semáforos entraram em funcionamento no último domingo, mas conforme o diretor de projetos da Diretoria de Trânsito de Criciúma, Paulo Borges, apesar de ligados, os equipamentos ainda não registram as infrações. Isso porque todos os radares instalados ainda devem passar pela aferição do Inmetro. Já em relação às lombadas eletrônicas, a instalação de algumas delas ainda está em fase de finalização. Os radares OCR, que captam e informam em tempo real a condição do veículo, se é objeto de roubo, de furto ou se tem pendência, também vão levar um tempo para serem instalados. Após o término dos trabalhos, todos os equipamentos vão ser aferidos pelo Inmetro. Inicialmente, a previsão do Departamento de Trânsito é de que em uma semana as multas comecem a ser aplicadas. Desligadas desde a segunda quinzena de julho, quando venceu o contrato em vigor com a antiga empresa fornecedora do sistema, a volta agora se dá com mais faixas fiscalizadas. Antes eram 111, agora 119. As fake news têm sido uma das maiores dores de cabeça dessa eleição. Por isso, foi formado um conselho com membros de entidades civis, eleitorais, do Executivo e do Judiciário para fiscalizar a internet durante o pleito. E quem está na mira desse grupo é o aplicativo WhatsApp, a principal ferramenta de divulgação das notícias falsas. O Conselho Consultivo do TSE sobre Internet e Eleições se reuniu para fazer um balanço sobre o primeiro turno da votação e os planos de ação para o segundo turno, marcado para o dia 22 de outubro. Os conselheiros avaliam a influência das fake news sobre o voto e sobre a estabilidade da democracia. A percepção geral aqui da comissão é que o estrago ou as ofensas praticadas foram muito menores do que a gente imaginou, menores do que a gente viu em outros momentos estrangeiros, quando não estavam preparados para o fato. O Conselho é formado por representantes do Ministério Público, da sociedade civil e dos poderes executivo e judiciário. As atribuições de caráter consultivo e orientador complementam as funções institucionais do Tribunal Superior Eleitoral, como explica o coordenador do Conselho, Estevão Waterloo. O tribunal, como instituição, como poder judiciário, ele só atua por provocação, somente na função jurisdicional, com seus juízes designados da propaganda, e isso não é só o TSE, são todos os tribunais, os TRS também. Um dos pontos definidos é que o TSE vai tratar com representantes do aplicativo de mensagens WhatsApp e outras redes sociais, com o objetivo de discutir a disseminação de fake news na campanha eleitoral, especialmente aquelas que atingem a imagem da Justiça Eleitoral e a segurança do sistema. O Conselho chegou à conclusão que o aplicativo foi o meio mais usado para difundir as notícias falsas. Uma das opções mais discutidas pelos conselheiros é a mudança de status do WhatsApp de um mensageiro para ser classificado como uma rede social. Assim, ficando mais fácil de criar medidas para conter a disseminação dessas informações. Um outro esforço para rebater boatos e falsas acusações, a Corte Eleitoral está trabalhando em um aplicativo em que os próprios usuários poderão denunciar fake news, mas ainda não se sabe se a ferramenta será concluída antes do segundo turno da votação. A proposta do Conselho é continuar os trabalhos mesmo após as eleições deste ano, com encontros a cada 30 dias. A filosofia de atuação é combater a desinformação com informação e não com censura. A filosofia da ministra, e aí eu não está falando como conselho, é isso que eu gosto de deixar claro, liberdade de expressão. A linha tênue entre o controle ou não, regulação ou não, nós vamos sempre privilegiar a liberdade de expressão. E essa eleição vem sendo marcada pela alta disseminação das chamadas fake news, o que acaba gerando dor de cabeça para o eleitor, que, se não ficar atento,
pode ser enganado. Foi pensando nisso que, a partir de agora, o Tribunal Superior Eleitoral lançou um site que vai ajudar a esclarecer as mensagens falsas que andam circulando pelas redes sociais. Além de desmentir os boatos, o tribunal apresenta links de agências de checagem de notícias sobre o assunto, alertando para os riscos da desinformação. Até a última sexta-feira, a página contava com 5 boatos desmentidos. O TSE afirma que encaminha todos os relatos de irregularidades que chegam ao seu conhecimento para verificação por parte de órgãos de investigação, como o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal. O objetivo é garantir a verificação de atos ilícitos e responsabilizar quem difunde conteúdo falso. De acordo com o tribunal, nenhuma ocorrência de violação ao processo eleitoral foi confirmado durante o primeiro turno das eleições de 2018. A seguir, mais de 5 milhões de idosos estão com o nome sujo. Muitos não conseguem pagar contas básicas. Atenção, você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Vendedor para atuar em loja de design e arte, almoxarife, mecânico de manutenção, atendimento para atuar em locadora de veículos, vendedor para atuar em ótica, atendente de lanchonete, vendedora, atendente de comunicação visual, montador de móveis, auxiliar de restaurante, suporte técnico de software, auxiliar de montagem, comprador, auxiliar de produção, atendente, massoterapeuta, operador de merchandising, assistente de laboratório, serviços gerais, auxiliar de expedição, designer, controlador de estoque, embalador à mão, operador de caixa, balconista de padaria, auxiliar de eletricista, cozinheira com experiência, motorista, marceneiro profissional, analista programados, técnico em enfermagem, analista de sistemas, desenvolvedor web. Interessados devem buscar mais informações no portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, www.asicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Mais de 5 milhões de idosos estão com o nome sujo. Muitos não estão conseguindo pagar contas básicas como água, luz e também o gás. Especialistas afirmam que um dos principais motivos para esse aumento são os empréstimos consignados, grandes vilões nas economias dos idosos. O seu Tito tem 76 anos e vive de aposentadoria. Para pagar as contas em dia, faz malabarismo e quase todo mês fica no vermelho. Como é que faz para pagar as contas todo mês com o salário da aposentadoria? Não dá. Eu pago até onde dá, depois o resto fica devendo. Como é que é o orçamento do senhor, né? Como é que o senhor faz para pagar as contas básicas? Vai priorizando? Eu pago o prioritário. Eu pago o convênio, eu pago o condomínio, fundo de obras, algum remédio que eu compro. Só acabou. Mas o seu Tito não é o único idoso que está com as contas em atraso. Em um ano, a inadimplência entre os idosos aumentou 10%. De acordo com o SPC Brasil, são mais de 5 milhões de pessoas com idade entre 65 e 84 anos que estão com os nomes sujos. Enquanto a população em geral teve um crescimento de quase 4% no número de inadimplentes, quando a gente fala só da população entre 65 e 84 anos, esse crescimento foi de 10%, então acima das demais. Isso acaba acontecendo porque os idosos não se preparam para o momento da aposentadoria, então não fazem uma reserva financeira para o momento em que a gente tem uma queda de renda e quer aproveitar mais a vida. E a Serasa apontou que ao menos 3 milhões de brasileiros acima dos 60 anos não estão conseguindo pagar contas básicas, como luz,
água e gás. E estão com um orçamento no vermelho. De acordo com a economista-chefe do SPC, muitos idosos estão nessa situação por causa de 2 grandes vilões: a falta de educação financeira na terceira idade e o empréstimo consignado. Muitas vezes o idoso faz o crédito consignado, que é um crédito muito fácil de ser realizado por essa população, para pagar alguma dívida, para fazer alguma compra, mas sem o planejamento adequado. E depois que ele faz o empréstimo, ele precisa se adequar a ter uma renda menor do que ele tinha antes, porque o desconto é automático. Se ele não se programar, o que acontece é que ele vai sofrer com esse orçamento mais apertado e pode, inclusive, ficar inadimplente em outros tipos de contas. E para colocar as contas em dia, a economista orienta: aproveitar qualquer dinheiro extra para quitar as dívidas. E é importante, para quem puder, inclusive, fazer uma reserva financeira. Quem vive sempre no 0 a 0, se tiver um imprevisto, pode precisar se endividar. Então, tentar fazer uma reserva também é muito importante. A seguir, contrato entre prefeitura e empresa que administra cemitérios municipais será rescindido. O contrato entre a Prefeitura de Criciúma e a Sociedade Mato-Grossense de Empreendimentos, a Somatem, será rescindido. O governo criciumense agora irá abrir uma nova licitação para que uma nova empresa administre os cemitérios municipais. Depois de quase 20 anos, a Sociedade Mato-Grossense de Empreendimentos, a Somatem, deixará a administração de 4 cemitérios de Criciúma. Bom, há cerca de 30 a 40 dias atrás, a Somatem então protocolou no município um pedido de rescisão do contrato amigavelmente. O contrato, aprovado na Câmara de Vereadores em 1998, com vigência de 25 anos, será rompido de forma amigável a pedido da empresa. Na reunião que tivemos, eu e o prefeito Salvaro, juntamente com os diretores da Somatem, eles alegaram basicamente uma inadimplência na cobrança e também não tendo aquele lucro que eles acreditavam que vinham tendo anteriormente. Daí, então, o pedido de solicitação amigável para fazer o distrato. Além do cemitério municipal, no bairro São Luís, a Somatem administra hoje também os cemitérios dos bairros Brasília, Sangão e Rio Maina. O contrato encerraria só no ano de 2023, mas agora, com a rescisão, será elaborado um novo edital para a contratação da nova empresa. A expectativa é de que entre 30 e 40 dias seja formalizado o distrato com a atual gestora e elaborado o novo documento para a contratação. Há de se colocar também que na reunião com os diretores da Somatem, eles foram muito transparentes nas suas ações, colocando então toda a parte que tem de informatização para que quando a nova empresa vencedora ser conhecida, que eles repassem todas as informações para a nova empresa. O secretário-geral do município lembra que o atual contrato com a Somatem vinha gerando uma série de reclamações da população, o que já causava descontentamento por parte do governo do município. Em sua maioria, as reclamações eram referentes aos valores pagos pelos serviços nos cemitérios. Bom, na realidade, são 2 pontos, basicamente, que a gente, aqui no governo, e até no próprio 156, vinha recebendo de queixas da Somatem. Uma é quando vai fazer algum tipo de retirada de ossada, algum tipo desse tipo de serviço, o pessoal alega que está um pouco caro. E também quando alguém vai querer fazer um serviço na sua capela, de algum ente que lá está, que teria que ser feito basicamente com a administração da Somatem, não permitindo então que alguém que tenha um compadre que é pedreiro ou um carpinteiro da sua família vá lá e faça aquele serviço que automaticamente custaria bem menos. E é para evitar problemas como esses que o novo edital terá mudanças em relação ao último, hoje em vigor com a Somatem. Para isso, alguns órgãos da cidade foram convidados a auxiliar na elaboração do documento. Acredito que o prefeito Salvaro foi muito feliz na composição
da reunião feita ontem aqui com membros da Comissão de Vereadores, com a OAB, Observatório Social, para que se conheça, então, um novo modelo de edital para que seja administrado no município de Criciúma. Hoje, o Sala de Entrevistas vai dar a volta ao mundo. Um catarinense louco por conhecer novas culturas está executando um projeto que, para muitos, seria impossível. Diferentes das nossas, novas emoções a cada dia. Essa é a rotina de Rodrigo Militão, idealizador do projeto 193 Países e que você confere hoje no Sala de Entrevistas. Na verdade, naquele primeiro momento, eu acredito que ainda não tinha surgido essa necessidade dentro de mim, mas a partir de ali eu acho que começou só as viagens. E aí fui viajando para outros lugares. Você trabalhava com o quê, desculpa? Com importação e exportação. Ah, certo. Hoje, meu foco principal é comércio exterior, né, comprador internacional. E acredito que em 2013, na verdade, se eu fosse colocar uma data, um tempo que surgiu isso em mim, de conhecer realmente todos os países, acredito que foi em 2013. Uhum. Ou seja, foram vários anos, 8 anos, viajando a trabalho até amadurecer isso em mim. Mas foi devagarzinho, tipo, Uruguai, depois fui na Argentina, Paraguai, ou já de cara já... Entre 2005 e 2013, eu comecei a viajar esporadicamente para alguns lugares. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo mais às 7h30 da noite, logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberto. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13, os da GVT, canal 12. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.